Bom dia a todos. Vamos dar mais 3 minutinhos aí para aguardar o pessoal entrar. Eu vou começar, tá todo mundo ouvindo aí? Quem também perdeu o início dessa aula não vai ter problema, porque por recomendação da gerência de ensino agora, eu vou estar gravando essas aulas. Como eu avisei a aula da semana passada, a atividade síncrona da semana passada, eu comecei a gravar agora porque eu preparei o hardware aqui para ter espaço no computador para fazer a gravação das aulas. Porque tem alguns alunos que conseguiram arranjar atividades durante as aulas síncronas, as atividades síncronas aqui das ADNPs. Então eles arranjaram outras atividades extras, como estágio, durante os horários das ADNPs e durante a quarentena. Então eles estão cursando agora, por exemplo, estágio, estão fazendo outras atividades. Tem aluno que conseguiu ir para a Europa, ir para intercâmbio fora do país. Então, por causa de fuso horário, ele não consegue assistir, às vezes, a DNP no horário que ele teria aqui no Brasil. Então, eles estão procurando verificar essas atividades fora do horário. Então seriam para eles atividade assíncrona. Então vê toda a DNP como se fosse assincronamente. E tinha aluno que já fazia isso anteriormente. Então quem saía para Ciência Sem Fronteira, eles estavam matriculados na disciplina, mas quando eles saíam daí, eles não conseguiam cursar. Por quê? Porque eles já tinham feito, reservado passagem para ir para outro país. Então eles tinham que cursar a disciplina e para não trancar a disciplina ou às vezes ter que retornar para fazer a disciplina, eles iam embora e às vezes eles ficavam lá no país, mas tinham que retornar só para fazer uma ou duas disciplinas daí, né? Para evitar esse entrave, então, eles estão verificando a disciplina e vendo a gravação dela assincronamente.
Então, para isso, eles estavam perguntando se os professores podiam gravar daí as disciplinas, né? Só que, no caso, eles não chegaram a avisar, somente informaram assim, para quem estiver gravando, se pudesse disponibilizar, né? Aí eu preparei aqui a gravação e gravei a segunda aula daí das 10h20 às 11h10 de sexta-feira. Aí eu vou pegar essas aulas e procurar disponibilizar depois no Moodle também, colocar a disponibilização lá. Igual a primeira parte da aula 1, que está disponibilizada também lá no Moodle. Está a aula de pré-requisito lá, né, que foi colocada. A aula tem que ser atualizada também. A aula 1 também foi colocada lá. Eu vou ajustar ela também, disponibilizar, né? Porque tem que se revisar e verificar o que ela tem lá. Tem uma abertura dela lá que tem que ser retirada também. E colocar o restante dela também. Que, para infelicidade, tem mais umas. Eu estimo aí que tem mais, acho que mais de 2 horas ainda para ser colocada dela lá. Aí eu vou ter que pegar essas 2 horas aí e quebrar, né? Quer dizer, separar ela, é claro, né? Porque não vai ficar um vídeo de 2 horas que não dá nem para postar, né? Então quebrar esse vídeo de 2 horas e mais um pouco, deve dar acho que mais de 2 horas e meia a mais, além daquele que foi colocado lá, da parte um, né? E ser colocado em mais umas 3 partes, pelo menos, e ser editado, né? Dividir essas 3 partes e colocada lá, né? Claro, vocês não vão precisar verificar 2 horas e meia a mais, 3 horas a mais ali de vídeo, né? É porque sendo aula assíncrona, sendo atividade assíncrona ou sendo videoaula, ela claro que é mais longa que uma aula presencial normal. Porque sendo uma aula acompanhada à distância, ou sendo uma videoaula, a gente tem que inserir mais detalhes, né? Então, como você não está acompanhando presencialmente, você não vê dúvidas, né? Então a gente tem que procurar colocar mais detalhes ali na videoaula. Então tudo que a gente falaria presencialmente tem que ser colocado ali detalhe por detalhe, né? Então a aula fica mais prolongada, fica mais longa, fica mais chata, né? Então a gente vai inserindo ali. Mas se porventura alguém já viu aquilo, pode adiantar a aula, pode atrasar se tiver alguma dúvida, se pular alguma parte, assim por diante, né? O melhor seria se visse inteiro daí, né? Vendo o vídeo inteiro aí, quem tiver uma dúvida, quem tiver disposição, pode verificar daí, né? Quem perder alguma orientação aqui também é a mesma coisa, aí pode verificar nos vídeos também dessas atividades síncronas daí, dessas orientações ou que perdeu alguma parte aqui. Por isso que eu iniciei, daí se alguém entrar depois ou tiver alguma dúvida em relação a isso, pode perguntar também. Em relação aos requisitos lá, quem quiser instalar e cumprir eles também, porque eu expliquei lá como é que se instala as ferramentas de software para acompanhar as aulas. Quem acompanhou no primeiro semestre e viu as primeiras aulas lá já sabe como é que se lida com o software, como é que foi a abertura do projeto. Vocês fizeram em grupo e quem estava com os softwares do grupo, os softwares não, o código-fonte do grupo, aí tem esses códigos em mãos, né? Eu tenho uma parte desses códigos lá na minha página pessoal. Eu vou postar o restante também, vou postar na formatação e que estão nas videoaulas. Está numa formatação diferente e agora eu coloco numa formatação mais correta, com boas práticas de programação, para ficar com os nomes melhores e para ficar com comentários, né? Para ficar mais autoexplicativo o código-fonte. E as ferramentas, para serem instaladas, elas precisam de pré-requisitos. Por exemplo, o computador ele precisa ter um espaço no HD, precisa ser um computador com uma certa capacidade de processamento, porque ele precisa baixar o banco de dados dele, ele vai baixar uma versão do software para processador de 64 bits e de 32 bits, mas como eu explico lá, é melhor utilizar a versão de 32 bits do software.
O software ele tem uma versão para Windows 10, mas a versão para Windows 10 não é muito bom ser utilizada, porque ela baixa uma máquina virtual. Então é cheio desses detalhes aí em relação ao sistema que você está utilizando na sua máquina. Então tem certos detalhes em relativos a isso também, ao sistema que você está utilizando, ao hardware que você tem aí, para personalizar ele. Aí isso pode futuramente gerar alguns problemas, né? Por exemplo, você vai usar a versão dele para o Windows 10, é melhor utilizar uma versão anterior à versão para o Windows 10, no Windows 10. E utilizar a versão de 32 bits ao invés de 64 bits, que a de 64 bits dá alguns probleminhas na biblioteca gráfica dela no Windows 10. Então, utilizar de 32 bits. Então, eu explico lá como é que faz para utilizar de 32 bits e o que você tem que fazer, né, para utilizar ela. E os problemas que dá em relação a isso, né, e por que disso daí, né. Aí tá explicado lá também. Aí quem não quiser instalar, pode, por exemplo, utilizar só o código-fonte. Aí o grupo que quiser me enviar só o código-fonte, me envia o código-fonte na forma de texto. Aí coloca a terminação no código-fonte lá para código-fonte em VHDL como VHD, a extensão do arquivo, que seria um arquivo texto, .vhd para o código VHDL, VHD ou VHDL e por código verilog.v, mas o código verilog vocês não vão utilizar, porque o projeto vai ser em VHDL ou em linguagem C. Então vai ser .vhd ou .vhdl e .c também. E para diagrama esquemático, quem quiser mexer, aí o diagrama esquemático tem que ter o ISE, né? Para quem quiser mexer, porque o diagrama esquemático também, o projeto da calculadora não vai ser em diagrama esquemático, mas quem quiser mexer, aí baixa a ferramenta o ISE daí. Aí o diagrama esquemático tem que ter a ferramenta ISE porque ele é proprietário. Então o arquivo do diagrama esquemático, a extensão dele é SCH, mas ele só é aberto na ferramenta de software do fabricante, que é da Xilinx. Então da Xilinx é o ISE Design Suite, da Altera, quem quiser baixar, é o Quartus 2. Então os dois são proprietários. Então o SCH, o esquemático da Altera, só abre no Quartus 2 da Altera. Então você tem que baixar o Quartus 2 da Altera. E o SCH, que é o esquemático do ISE, só abre no ISE Design Suite, que é da Xilinx. Então os arquivos de diagrama esquemático que eu postei na minha página, eles só abrem se você tiver o ISE Design Suite da Xilinx. Se eu postar, quando eu postar futuramente, né, quer dizer, os diagramas esquemáticos da Altera, aí só vai abrir no Quartus 2 da Altera. E vai variar também de acordo com a versão em que você abrir, de acordo com os FPGAs que você vai utilizar também, eles só abrem de acordo com a versão do software do fabricante também. Porque tem certos FPGAs que só são abrangidos por algumas versões do fabricante. Ele limita, ele divide os modelos dos FPGAs por uma versão que ele tem, até um determinado número de versão que ele tem do software deles, né? E a partir de um número de versão ele abrange outros softwares também, outros modelos de FPGAs, né? De acordo com a versão de software que ele tem. Aí, diante disso daí, o grupo daí, ou a equipe que quiser me enviar os códigos fontes somente, né? Os códigos textos, os arquivos textos correspondente ao código fonte, pode me enviar daí via e-mail relativo aos projetos, que eu pego aqui, compilo e testo na placa daí e mando o resultado para vocês daí. Tá ok? Vocês têm alguma dúvida? Se alguém viu o vídeo das aulas lá, dos requisitos, deve ter visto lá que ele tem a abertura lá, tá? A abertura da aula 1. Daí você tem que aguardar um pouco até iniciar a aula 1. Aquilo é uma aula de introdução para a abertura do projeto que vocês irão fazer. Aí para abrir o projeto vocês têm que ter o software instalado, lá tal, e a introdução.
Aí aquilo é para o diagrama esquemático, que é feito no ISE Design Suite. Para os requisitos que você tem, então, ou seja, você verifica os requisitos, lá a videoaula dos requisitos, instala o ISE Design Suite e depois efetua aqueles passos lá, os procedimentos lá, né? Aí eu passei lá que você grava no pendrive ou você pode gravar no seu computador pessoal lá, se tudo der certo, né? Aí se vocês tiverem algum erro, alguma coisa assim, vocês podem enviar para mim, tirar via e-mail, né? Para verificar o que ocorre ali. Aí seguindo aqueles passos lá, a gente vai chegar até o VHDL e elaborar os códigos em VHDL daí. Aí o passo para chegar em VHDL seria elaborar em diagrama esquemático. Só que diagrama esquemático é mais uma revisão de sistemas digitais em eletrônica digital. Então é muito parecido com eletrônica digital, é muito parecido com os simuladores de eletrônica digital, como se fosse um Proteus, um Electronic Workbench, um Digital Sim e assim por diante, com simuladores de eletrônica digital. A diferença é que em lógica reconfigurável você não simula. Então, aquele ambiente que você tem no diagrama esquemático lá, você implementa na placa, no kit de desenvolvimento, e ele vai funcionar daí. Então, aquilo lá ele funciona. É como se você emulasse na placa ali e aquilo lá funcionasse mesmo. Então, não vai ser simulado, aquilo lá vai ser implementado daí. Então, aquilo funciona mesmo e vai ser implementado. Então você pode simular, só que aqui na disciplina de lógica reconfigurável, a gente justamente evita a simulação, por quê? Porque a gente pode colocar em funcionamento direto. Então a gente, em sala de aula, no laboratório, a gente procuraria evitar a simulação, por quê? Porque a gente já pode ter, a gente tem a plaquinha, então a gente já colocaria direto na placa ali para testar direto nela. Então a gente já pula a etapa de simulação, por quê? Porque a gente descarrega na placa direto ali e pronto, já simula nela, né? Já iria simular nela. E a parte de implementação na placa demora alguns segundos para descarregar o circuito na placa ali e pronto, ela já está em funcionamento para ser testada daí. Tá ok? Alguma dúvida aí? Se vocês não tiverem alguma dúvida, aí à medida que o pessoal for entrando aí, eu tô eu estou online aí até às 11h10. Daí, é a mesma coisa, do intervalinho das 10 até às 10h20. Aí às 10h20 eu tô de volta. Daí, ok? Com o passar do tempo daí eu vou colocando o restante do material. Aí como eu estava falando aqui anteriormente, aí para o restante dessa aula aí da primeira semana aí, tem mais esse material que agora eu tenho que dividir daí. Aí eu vou colocando o restante, finalizo a parte do diagrama esquemático, daí já entra em VHDL, finalizo a parte do VHDL, entra em Verilog, finalizo a parte do Verilog, entra em circuito concorrente, em ferramentas de depuração, aí daí já parte para a parte do projeto 2, que é o microprocessador Microblaze, que é um microprocessador configurável. Aí entramos na parte de configuração do microprocessador customizável daí. Ok? Sem dúvidas aí, então até semana que vem, então. Bom final de semana a vocês e até a próxima aula.
Professor, bom dia. Oi. Eu só tenho uma dúvida em relação à licença do software, porque eu só queria saber, confirmar com o senhor, se é só entrar naquele site. Ai, desculpa o Op- barulho. Se é Opa, só não. entrar lá no site e depois de ter feito o cadastro lá, só aceitar os termos e baixar a licença e colocar no software, porque tinha a opção de 30 dias, mas eu já queria pegar aquela que você falou que é de 6 meses a um ano. Não, aquilo lá é assim, você entrou no software, você entrou no, quer dizer, você entrou no site, aí depois, a hora que você baixou, você fez o login lá, colocou teu cadastro, preencheu aquele cadastro lá. A hora que você fez o login e preencheu aquele cadastro, você se cadastrou com um e-mail. Cada vez que você faz aquele cadastro lá, você se cadastra e coloca um e-mail lá. Cada cadastro que você faz, você se cadastra com e-mail, te dá direito a um cadastro. Cada cadastro que você faz te dá direito a uma licença. Aí você entra numa área dele lá que é o License Manager dele, ou uma área de licenciamento de licença dele lá no site lá das Xilinx. Nessa área lá, você solicita daí a licença para o software ISE. Aí as licenças para o software que você baixa lá, tem a licença para outros softwares também, tipo Vivado. Aí você vê o software que você quer a licença lá e o tipo de licença que você quer. A licença que é gratuita, eles chamam de Web License. Aí você pega essa licença lá, solicita e eles te mandam via e-mail o arquivo de licença, que é o arquivo .lic. Aí esse arquivo de licença, eles vão te mandar para o e-mail que você cadastrou o teu usuário, tá? Aí esse arquivo de licença, esse .lic, você baixa e aí você entra lá no ISE e lá naquele License Manager que ele abre lá no início, você entra lá na aba de gerenciamento de licença, naquela opção que você fala que tem um arquivo de licença, tá? Aí lá em cima, quando ele abre a janela daí, que ele indica para você que você tem uma licença, um arquivo de licença, ele vai aparecer os campos lá em cima para te indicar, para você dar o caminho da onde está esse teu arquivo de licença. Aí de preferência você faz assim, você baixa para o diretório aonde você instalou, pro diretório raiz, é claro, para onde você instalou o teu, para onde tem a instalação ali do ISE, né? Que é aquele diretório Xilinx, tá? Você baixa para lá o teu arquivo de licença. Aí você pega e coloca o caminho ali. Aí ele é uma aba lá, uma janelinha do License Manager que ele abre ali do ISE, que vai aparecer lá uma tabelinha que mostra um monte de ferramenta. Aquele monte de ferramenta lá é um monte de software separado que ele tem, que ele vai mostrar para você depois que você indicar o caminho da licença, ele vai mostrar para você as licenças que vão ser habilitadas depois que você instalar, que você indicar o teu arquivo de licença e as que vão ficar habilitadas e as que vão e a duração delas, quer dizer, a data de duração delas, tá? Entendi. É porque eu achei que eu tinha que fazer por outro passo. Agora que o senhor explicou, deu para entender melhor. Aham. Obrigado. Desse jeito aí é a evolução que você tem, a evaluation ali, que é a padrão que você tem a hora que você baixa. Então, a hora que você baixa, você tem 30 dias para utilizar. 30 dias ou uma semana, não lembro bem. Aí esse daí é o padrão. Daí você pega e fica usando lá durante esse tempo. Só que daí você usa um tempo especificado ali, né? Aí você tem que chegar lá, voltar ao site lá, solicitar licença. Aí você pega esse arquivo lá pelo teu e-mail lá e manda ver daí, né? Tá certo, entendi. Muito obrigado. Beleza? Ou de nada?
Olha, pro pessoal que entrou depois aí, eu tô. Agora eu tô gravando essas aulas aqui. Se eu não esquecer, né? Eu tô gravando essas aulas aqui, as atividades síncronas, porque a gerência de ensino Eles não avisaram também, mas eles enviaram um e-mail depois perguntando os professores que vão gravar as atividades síncronas, né? Me parece que é para os alunos aí que arranjaram atividades durante as ADNPs, durante essa quarentena, esse período de quarentena. Porque parece que tem alguns alunos aí que arranjaram atividades aí e como estágio, né, durante o período de ADNP e porventura não vão poder assistir às atividades síncronas. Então, aos professores que puderem gravar as ADNPs, as atividades síncronas, então, para eles disponibilizarem essas atividades síncronas aí nas páginas, nas plataformas como Moodle, para que esses alunos possam ver online, possam ver como atividade assíncrona também, né? Então, estou gravando também e para quem não puder assistir anteriormente, né, para poder ver depois. E se tiver alguma dúvida também, podem tirar agora também, né?
Alô? Você entrou agora? Eu passei uma orientação pro pessoal agora há pouco. Eu estou gravando essas aulas aqui e depois eu vou disponibilizar elas no Moodle também, nas plataformas, que o pessoal da gerência de ensino eles perguntaram se a gente ia gravar essas aulas, porque tem alguns alunos que eles não vão poder assistir às atividades síncronas agora, porque eles arranjaram algumas atividades aí durante essa quarentena. Então eles não vão poder ver as ADNPs com as atividades síncronas das ADNPs. Então as aulas, que são as atividades síncronas, eles não vão poder assistir, porque eles arranjaram atividades como, por exemplo, estágio. Então eles perguntaram aos professores se puderem gravar para gravar essas aulas daí síncronas. Então eu estou gravando essas aulas daí. A aula para segunda turma de sexta-feira eu já gravei. Aí, à medida do possível, eu vou disponibilizando elas daí, à medida do possível, quando eu puder ir gravando, tiver disponibilidade, eu vou gravando e vou disponibilizando elas daí no Moodle para vocês. Se você tiver dúvida também, pode solucionar elas enviando e-mail e tirar essas dúvidas por aqui também. Tá ok? Ah, não, tudo bem.
Pode? Aham. Por quê? Hã? Bom dia, professor. Alô? Vamos aguardar mais até as 10h20 para o pessoal entrar. Dá tempo para o pessoal entrar.
Eu vou começar a dar as informações agora de hoje, e o pessoal que for entrando depois pode pegar depois também, porque eu estou gravando essa aula de hoje também, porque a gerência de ensino ela pediu para quem pudesse gravar, para gravar essas atividades síncronas, porque tem um pessoal ou alguns alunos que pediram, porque eles arranjaram algumas atividades extras aí fora da UTF-PR para fazer durante essa quarentena. Então tem gente que conseguiu, por exemplo, estágio para fazer durante essa quarentena, em empresa, por exemplo, teve gente que retornou para as cidades onde eles moram e conseguiram estágio em empresa que não parou durante essa quarentena. Então eles estão fazendo estágio durante o período integral, né, de manhã e à tarde, e aí eles não conseguem ver as atividades síncronas. Então eles pediram para os professores, se eles puderem, como eles estão passando online, né, essas aulas, se puderem gravar daí, e como tem software que é possível fazer a gravação, então se puderem gravar daí essas aulas síncronas, aí para gravar para que eles possam assistir depois. Daí eles não têm a disponibilidade para verificar, não tem disponibilidade de horário para ver essas aulas, então ver essas aulas depois. Aqui também, não sei se nessas turmas tem, mas na turma de quarta-feira tem aluno que está agora em Portugal também. Está trabalhando lá, fazendo estágio lá, e lá é o fuso horário de 4 horas, diferente daqui. Eles estão 4 horas à frente lá, né? Então agora eles estão 2 horas da tarde, 2 horas e meia lá da tarde agora, né? Então para eles também pode ser um horário mais difícil para ver essas aulas síncronas aqui. Então é melhor gravar daí eles verem as aulas gravadas. Então o horário para eles, que para a gente aqui seria para as aulas, para eles lá pode ser um horário mais difícil daí para ver, né? Então eles pediram para gravar isso daqui, se possível, para eles verem como uma atividade assíncrona depois. Então eles veem tudo assincronamente daí, né? Então, essa aula aqui, por exemplo, eu estou gravando também para disponibilizar depois no Moodle, para nesses casos aí o pessoal ver assincronamente. E também, se o pessoal entrar depois daí, eles podem ver também e pegar esse material depois, se eles por acaso perderem. Daí eu vou avisando o pessoal que entrar depois aí para eles pegarem daí essas informações anteriores. Eu postei mais um material daí dos requisitos, postei também uma parte da aula da primeira semana, da primeira aula aí, né? Tem mais outro material da primeira aula. Quem viu do primeiro semestre é a parte da introdução aos diagramas esquemáticos, que é mais introdução ao ISE Design Suite, ao que a gente viu lá de abertura do projeto, para abrir o projeto, aí iniciar com o diagrama esquemático e assim por diante. É mais se adaptação ao ambiente do ISE Design Suite da Xilinx, e depois que se adapta ao ambiente lá é puxar os símbolos do diagrama esquemático e efetuar o design via símbolo de diagrama esquemático de circuito eletrônico digital, até elaborar um sistema digital no FPGA para a placa Nexus 3 da Agilent. O vídeo dos requisitos é justamente para você pegar e instalar o ISE Design Suite, principalmente por isso que são os pré-requisitos para você, se quiser
quem tiver interesse, instalar em casa as ferramentas, que seria principalmente o software, o ISE Design Suite, que é o software de EDA, Electronic Design Automation, ou automação do design eletrônico. Então o ISE Design Suite, a principal função dele é auxiliar na automação do design eletrônico. Então facilitar o design eletrônico em FPGA. O design eletrônico ele é para justamente fazer projeto de circuito digital eletrônico, então não é só para configurar FPGA em plaquinha, é para fazer também projeto de circuito integrado digital. Então, por isso que se chama EDA, Electronic Design Automation, é para facilitar também a automação de projeto digital. Então, ele é utilizado para elaborar design de circuito eletrônico digital, principalmente. Então ele tem essa função daí de projeto de circuito digital. É por isso que ele é utilizado também para configuração de circuito de lógica reconfigurável. Então, se você quiser instalar essa ferramenta do ISE Design Suite, os requisitos eles estão lá. Mas porventura, talvez você não tenha interesse ou talvez você não tenha hardware em casa, um computador ou um desktop com hardware suficiente para rodar o ISE Design Suite, porque ele vai ocupar espaço no HD do computador, às vezes o HD ele é pequeno ou é um SSD, não tem um espaço suficiente ou não há poder de processamento no computador para rodar esse software aí. Ele vai exigir um pouco de poder de processamento, um quad-core às vezes pode rodar, né? Mas às vezes o dual-core não. Então não pode ser que não seja suficiente daí, não seja conveniente rodar ele, instalar ele, né? Então tem que se verificar isso daí também, né? Após a instalação. Mas querendo se instalar, estão lá as considerações, né? Por exemplo, a versão para ele, para o Windows 10, não é muito aconselhável instalar, porque ele vai instalar numa máquina virtual para o Windows 10. Uma máquina virtual é o quê? Eles fizeram uma versão daí pro Linux para instalação, não para o Windows 10, porque o Windows 10 tem uma série de requisitos de segurança, principalmente para se fazer software para o Windows 10. Então eles fazem o que geralmente? Eles fazem para o Linux, que é um sistema operacional de código aberto, para fazer depois uma adaptação para ele rodar em uma máquina virtual de Linux no Windows 10. Então eles fizeram isso para o ISE Design Suite, que daí o Windows 10 eles têm uma série de requisitos de segurança para rodar nele daí no Windows 10 para o software. Então é mais fácil fazer isso, fazer ele rodar numa máquina virtual daí de Linux pro Windows 10. Então numa dessas daí é melhor você pegar o software, que é a versão do Windows 7 e fazer ela daí rodar no Windows 10, ou seja, pegar a última versão daí do Windows 7 e utilizar ela no Windows 10. Aí essa versão daí é melhor você pegar e utilizar ela na versão de 32 bits, justamente para a questão de compatibilidade. Porque a de 64 bits ela tem problema em biblioteca gráfica dela, para rodar no Windows 10. Justamente por questão de compatibilidade e questões também de segurança, de desenvolvimento para o Windows 10. Sendo o Windows 10 o sistema operacional mais novo da Microsoft, então ele tem questões daí de problemas de desenvolvimento ou dos desenvolvedores para o Windows 10. Como é um sistema operacional fechado, então a Microsoft ela não libera muitos segredos daí ou muitas coisas no desenvolvimento do Windows 10 para os desenvolvedores de software para o Windows. Então eles fazem o que? Eles pegam, deixam fechado o código do Windows 10, daí os caras que desenvolvem programas para o Windows 10, eles não têm acesso a isso daí. Então ocorre o que? Eles só vão descobrir que dão problema em certas partes dos softwares deles depois que eles desenvolveram daí.
Aí eles têm que entrar em contato com a Microsoft e verificar o problema que deu depois. Aí a Microsoft que verifica esses problemas, ou seja, programa que a Microsoft desenvolve daí muito provavelmente não vai dar muito problema. Então eles fazem o quê? Eles vendem daí os programas, mais os programas deles que são feitos para o Windows 10, né? Aí os outros que fazem programas daí não irão vender muito daí, né? Por quê? Porque vai dar mais problema daí, né? Então tem essas jogadas aí de mercado. Então vai ficar mais difícil daí desenvolver software de quem não é da Microsoft para o Windows 10. Agora, a própria Microsoft não, vai ter mais facilidade de desenvolver software para o Windows 10. É jogada de mercado daí, né? Então fica melhor daí utilizar uma outra versão, que é a versão anterior daí, do Windows 10, que é para o Windows 7, para ser utilizada daí no Windows 10, do que a própria última versão para o Windows 10, do ISE Design Suite. Aí, utilizando essa versão, tem os detalhes dela para instalação que eu passo nessa parte dos requisitos lá da videoaula de requisitos. Aí vocês instalam lá e a versão de 32 bits que é melhor para ser utilizada, tem mais compatibilidade lá, tal. Quem tiver interesse, instala lá. Quem não quiser utilizar e quem do grupo também que estava fazendo lá e que tem os códigos fontes em VHDL ou diagrama esquemático também, quem tiver interesse, porque o projeto da calculadora digital que vocês têm que entregar em grupo lá, ele é em VHDL em linguagem C. Então, o primeiro projeto da calculadora digital que vocês têm que entregar pelo grupo é em VHDL, o primeiro projeto. O segundo projeto é da calculadora, daí ele vai ser pro microprocessador Microblaze. Então, o microprocessador ele vai ser programado em linguagem C. Então, o código é em linguagem C. Então, do primeiro projeto, VHDL, e do segundo projeto, em linguagem C. Então, do primeiro projeto, o código-fonte entregue em VHDL. Então, o código-fonte ele é um arquivo texto. Código-fonte é arquivo texto, né? É um arquivo que não é compilado, não foi compilado ainda. Então ele é um arquivo que é escrito lá, pode ser escrito em um editor de texto, com bloco de notas ou um Word até, só que a extensão dele é .vhd, por isso que é VHDL. Então arquivo texto, a única diferença é que a extensão dele vai ser VHD ou VHDL ao invés de TXT. E o segundo projeto vai ser o programa para o microprocessador. Como o código-fonte dele é a linguagem C, então a extensão dele vai ser .c. É a linguagem C, não C++, então vai ser .c. Se fosse C++, ia ser provavelmente .cc, mas para a linguagem C é .c somente. Então vai ser o arquivo texto, então a extensão dele, ao invés de ser txt ou .doc, vai ser .c, a única diferença. Então vocês podem ter a opção também de fazer e desenvolver ele em um editor de texto comum, .vhdl ou VHD para o primeiro projeto e .c para o segundo projeto. Aí vocês podem me enviar esses arquivos via e-mail para mim. Aí eu posso pegar eles e compilar e sintetizar e gerar o arquivo de configuração do FPGA, que é o arquivo .bit, aqui no meu computador, e eu testo daí na plaquinha aqui em casa daí. Eu tenho a plaquinha aqui, como ela é pequena, eu trouxe para casa aqui naquele estojinho lá do kit de desenvolvimento, da Nexus 3. Aí eu testo aqui em casa, verifico aqui se deu problema ou não deu problema e passo o resultado para vocês daí. Aí eu dou o resultado para vocês, vocês corrigem, me mandam de volta, daí eu faço a mesma coisa. Eu compilo, testo aqui, gero o arquivo de configuração .bit, faço o download pelo programa Digilent para a plaquinha, testo outra vez, verifico se deu problema, passo de volta para vocês e outra vez eu verifico aqui. Passo por esse espaço novamente e verifico daí se deu problema ou não. Aí vocês corrigem aí novamente e assim por diante, né?
Aí dessa forma aí dá para se verificar, fazer o teste de verificação dos circuitos aí, dos projetos daí, né? Então vocês podem verificar isso daí, fazer dessa forma, ou se não, quem tiver interesse ou para adiantar também, pode pegar, baixar o ISE Design Suite em casa, né? Aí quem tiver interesse ou a pessoa do grupo responsável daí pelos arquivos, né? Porque provavelmente pelo menos um, ou eu aconselhei para pelo menos dois do grupo ficarem com o arquivo código-fonte, para uma pessoa ficar daí responsável pelo pendrive, né? Para guardar daí no pendrive durante as aulas, para chegar na aula ali, colocar o pendrive no computador da bancada e aí já abrir o software ISE Design Suite, abrir lá o programa e abrir o código-fonte no ISE. Para a hora que chegasse a aula lá, a pessoa do grupo responsável já abria ali. E para não ter o problema de, no dia que essa pessoa não aparecesse, se ela faltasse porventura, ter outra pessoa do grupo daí com backup também. Ou se essa pessoa perdesse porventura, aí a outra pessoa ter o backup daí. Ou se pegasse um vírus no pendrive da pessoa responsável daí, né? Ou se ela perdesse, às vezes, o pendrive ou algum sinistro dessa forma aí, né? Então, outra pessoa do grupo já teria o backup feito ali. Então, iria se proceder dessa forma aí, né? Iria se ter uma cópia de segurança com outro membro do grupo. Então, se quiser uma pessoa do grupo ou duas, pode-se ter o ISE instalado em casa daí, por, por interesse também de uma pessoa, pelo menos, ou duas do grupo, né? Aí que poderia ter esse interesse daí, né? Aí vai de acordo aí com o interesse do grupo, né? Então vocês conversam entre vocês aí e verifiquem daí quem ficaria responsável. Aí vai de acordo com cada um daí, né? Pode ser individual também, se o cara tiver interesse em fazer individualmente ali, o cara instala individualmente, aí instala o ISE, faz a avaliação também individual, pega o arquivo, faz individualmente, né? Eu falo isso porque a outra turma é da engenharia eletrônica e essa turma aqui, que são essas duas turmas de sexta-feira, que são da engenharia de controle e automação, mas também há o pessoal da engenharia da computação também que faz e também da engenharia eletrônica também. Há alguns alunos que podem fazer também nessas turmas aqui de engenharia de controle e automação e engenharia da computação, então é optativo esse horário também, e as da engenharia da computação também é optativa para fazer lógica reconfigurável, então eles podem ter um interesse nisso daqui. Para essa disciplina, para eles é mais prioridade do que para engenharia de controle e automação. Então, para engenharia eletrônica é mais prioritária do que para engenharia de controle e automação. Então, para eles há um interesse maior nessa área do que para engenharia de controle e automação, né? Então, eles têm mais interesse nessa área do que geralmente os alunos de controle e automação. Mas tem aluno de controle e automação que também partiu para essa área, né? Eles faziam projetos nessa área também, iniciação científica, TCC também nesta área, né? Então, quem tiver interesse também para partir para essa área. Então, os requisitos que eu passei lá é relativo a isso. E também ao kit de desenvolvimento que foi utilizado lá, que eu passei também no primeiro semestre para quem assistiu às primeiras aulas também, explicando sobre o kit de desenvolvimento e o software para fazer o download do arquivo de configuração e para interface com o kit de desenvolvimento, que é a placa. Aí a placa ela é fabricada e fornecida por um outro fabricante que é terceirizado
daí da Xilinx. E esse fabricante é a Daisylent Inc., Daisylent Incorporation, que é uma outra empresa que é uma seção da National Instruments, da NI, da National Instruments. Então a National Instruments tem uma outra empresa, que é uma empresa, uma seção da National Instruments que é responsável por desenvolver sistemas embarcados para IoT, para parte de energia alternativa, para controle de motor. Então eles desenvolvem sistemas embarcados, que são placas eletrônicas aí para kit de desenvolvimento, para internet das coisas, para controle de motor, para automação industrial, para energia alternativa. E essa empresa chamada Daisylent Inc., aí tem um site que eu mostro lá na videoaula de requisitos. E essa empresa ela desenvolveu a placa que a gente utiliza, ou o kit de desenvolvimento que a gente utiliza para as aulas de lógica reconfigurável. Esse kit se chama Nexus 3 e tem um software de ferramenta de interface para esse kit de desenvolvimento que a gente utiliza. Esse software é o Daisylent Adapt e eu explico o download dele também lá na videoaula de requisitos. Aí eu explico também a página de acesso que você tem, o download do software, o que você precisa. O software é gratuito, as referências para essa placa, o manual de referência dela, o download dele, o diagrama esquemático da placa também disponível, as referências de suporte técnico dela e assim por diante. Também os códigos para utilizar com ela, para fazer o download para o FPGA da placa e assim por diante. Tá ok? Depois disso, tem a primeira parte da videoaula, tem ainda outras partes da primeira videoaula, da aula respectiva que eu falo da primeira semana. A primeira semana seria a primeira parte daí das aulas, tá? Não segue rigorosamente a primeira semana, que seria a semana passada, tá? Que é como é o material assíncrono, então vocês vão acompanhando assim que possível. Então vocês podem pegar o material e, por exemplo, em um final de semana, em um dia, vocês podem ver ele. Mas não quer dizer que é uma semana que vocês vão levar para ver ele, né? E também nem é em meia hora que vocês vão conseguir ver ele. Mas também não quer dizer que vai levar um dia inteiro para ver também, né? E nem também 10 minutos também. Porque aquele material lá, a primeira videoaula ali, eu acho que deu em torno aí de uns 20 minutos a 40 minutos. Eu não lembro bem também, porque ela não deu um tempo certo ali. Porque ela tem uma abertura ali que você pode pular daí. Então, se você pegar e começar a ver ela do início, tem uma abertura lá de enrolação ali, você pode pular aquilo e daqui a pouco a aula começa, né? Aí vai dar uns 20 minutos, mais ou menos, a uns 40 minutos de videoaula ali, que é uma introdução para você abrir o projeto do ISE Design Suite, até chegar a elaborar o primeiro diagrama esquemático lá, que é o desenvolvimento básico de circuito em lógica reconfigurável. E aquele circuito que você vai desenvolver ali, ele vai funcionar na plaquinha, quer dizer, não é simulação. Vai parecer que é uma simulação do circuito digital, mas aquilo lá não. Você tendo um FPGA num kit de desenvolvimento, quer dizer, se você pegar uma placa de um FPGA, uma placa eletrônica, e desenvolver ela com FPGA, e for possível pegar e fazer o download do circuito reconfigurável do FPGA, aquilo ali vai funcionar no FPGA. Então aquele circuito é para funcionar, não é para simular nada, é para funcionar, não é nem para emular, é para funcionar daí. Então vai ser um circuito implementável que a gente fala. Então ele vai ser um circuito funcional, não simulável.
Então aquilo dá a impressão que é simulação ou projeto, ou seja, que é um software de CAD ou CAM, mas não, é um software de implementação. Então aquilo a gente diz que é um software de sintetização de circuito. Então o que ele vai fazer não é simulação, não é também CAM, Computer Aided Manufacturing, vai ser sintetização. Ou seja, é o design do circuito que você faz e o circuito vai ser implementado. Então é implementation e sintetização, synthesization, daí. É para funcionar mesmo. Então aquilo é funcional, como a gente vai verificar depois nas outras videoaulas. Aí o restante das videoaulas, aí sim, vão haver outras partes daí de videoaulas que eu vou inserir depois. Aí essas videoaulas vão ter uma média aí de uns 40 minutos, tá? Eu estou verificando aqui, elas vão ter aí mais umas 3 ou até mais videoaulas para complementar essa primeira semana aí assíncrona de diagrama esquemático, para finalizar a parte de diagrama esquemático e entrar em VHDL. Aí essa parte de diagrama esquemático seria mais uma introdução ou seria mais uma revisão para se adaptar mais ao ambiente aí do ISE. Aí essa parte, como é diagrama esquemático, seria para se adaptar ao ambiente, ou uma introdução ao ambiente de desenvolvimento de circuito integrado em desenvolvimento de circuito integrado digital em EDA, que é Electronic Digital Automation, aí IDE, que é Integrated Development Environment, ou ambiente de desenvolvimento integrado de automação, de design, de circuitos integrados digitais. É meio complicado, mas é para automação de circuito integrado digital, do design de circuito integrado digital. E isso no ISE Design Suite, ali na ferramenta da Xilinx. E é uma revisão também para circuitos digitais ali, principalmente para símbolos de diagramas esquemáticos de circuitos digitais. Quer dizer, vocês vão ver bastante lá de portinha lógica, aqueles símbolos de portinha lógica aí, ou de eletrônica digital, de diagrama de contador, porta lógica de flip-flop tipo T, é mais contador daí, porta lógica E, inversora, flip-flop, né? E assim por diante, das ligações ali, até finalizar com um contador de tempo lá. Mas isso daí, se quiser depois, como vai ser o vídeo, uma videoaula, aí elas vão ser mais ou menos mais umas, além daquela primeira videoaula daí, mais umas 3 videoaulas ali aproximadamente, de 40 minutos cada uma. Então vai dar mais umas 2 horas e 40. Então, totalizando ali a primeira semana, um pouco mais de 3 horas aí, mais ou menos. Então é meio maçante, né? Mas como é videoaula, e eu estava explicando para a primeira turma, 3 horas e pouco. Aí pode parecer bastante, mas é porque é videoaula e é ADNP, então é assíncrona, tá? Então vocês têm que ver que agora o esquema mudou e sendo aula online, sendo atividade assíncrona, como foi dito ali, isso é gravado. Então, sendo gravado e sendo assíncrona, você pode ter a possibilidade de pegar e pular, passar mais para frente, retornar se você tiver dúvida em algum ponto, pegar, pular alguma aula. Como eu estava falando aqui agora há pouco, tem uma parte ali de diagrama esquemático de eletrônica digital, de circuito digital. Então você vai ver ali que eu vou falar, você puxa a portinha lógica E aqui, que tem aqui nas portas lógicas E.
Então eu vou estar explicando ali passo a passo, detalhadamente. Por isso que é demorado. Por isso que eu falo aqui 3 horas e pouco, vai dar mais de 3 horas no total ali. É porque, como sendo gravado, videoaula, atividade assíncrona, eu tenho que explicar detalhadamente daí, sendo gravado. Em sala de aula presencial, talvez não tivesse que ser dessa maneira. E não seria muito provavelmente dessa forma. Porque se vocês tivessem dúvidas, eu iria lá e resolveria na hora, né? Então provavelmente não seria dessa forma. Mas como é gravado, não. Eu tenho que colocar os detalhes ali dessa forma. Para quê? Porque se houver dúvida depois, eu não tenho como chegar lá e perguntar daí, pô, teve dúvida aqui? E tirar a dúvida ali daí, né? Porque as dúvidas depois vocês vão ter que solucionar para mim via e-mail, quer dizer, assincronamente. Aí a pessoa me manda a dúvida, aí eu respondo via e-mail, aí eu tenho que chegar no vídeo depois, como eu vou ter que fazer agora com os requisitos e como a primeira aula que eu postei também, vou ter que corrigir o vídeo, inserir no vídeo ali, reeditar ele e postar ele depois, posteriormente. E é isso que eu vou ter que fazer depois também, porque nos requisitos eu verifiquei que faltou um vídeo também, que é o vídeo explicando o kit de desenvolvimento. Então eu tenho que avisar para vocês também que faltou um vídeo lá explicando o kit de desenvolvimento ali, as partes dele daí, principalmente a conexão, como se faz a conexão nele, né? Agora, como vocês estão à distância, não estamos mais presencialmente no laboratório, então eu tenho que explicar a conexão deles para a hora que vocês retornarem na aula presencial, tá? Então, presencialmente eu iria explicar a conexão dele. Então, faltou esse vídeo daí para anexar ali, né? Aí, como vocês não estão presencial daí, mas a hora que retornar presencial, daí esse vídeo já vai estar pronto ali para a hora que retornar presencialmente. Então vai servir para isso também, tá? Aí a aula um também, a primeira parte da primeira aula um que eu postei também, tem a correção também, que é essa que eu acabei de falar. E qual é essa correção? Ele inseriu uma abertura no vídeo que eu vi depois, que essa abertura estava inserida ali. Eu não sei por que ele inseriu isso, mas provavelmente foi porque havia um início nessa videoaula ali que eu peguei e apaguei. Eu apaguei e inseri em um outro vídeo. Quer dizer, eu fiz um Ctrl X, eu recortei e inseri. Eu fiz um Ctrl X e um Ctrl V. Quer dizer, eu recortei e colei em uma outra parte de outro vídeo. Só que ali eu tinha que pegar e recortar e deletar essa parte daí para que ele sobrepusesse a parte que vem depois daí, né? E provavelmente eu não fiz isso, então deve ser esse o erro daí. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que apagar essa parte do vídeo para que ele não dê esse intervalo daí no início. Por quê? Porque daí o vídeo fica com uma parte vazia ali que ele não mostra nada. Então o vídeo fica mais longo daí, ocupando espaço que não tem nada ali, né? E fica ocupando espaço maior de armazenamento lá no servidor do YouTube. Então eu vou ficar ocupando espaço para nada com um vídeo ali que não vai. Com uma parte que não vai ter serventia, né? E aí também pode ser que tenha alguns espectadores que vão ver o vídeo ali e vão olhar e pensar assim, ah, mas não tem nada esse vídeo e vão desligar também, né? Quer dizer, vai dar menos audiência, provavelmente. Tá ok? Se eu não esqueci nada, eu espero que tenha passado tudo aqui. E para aqueles que entraram agora ou entraram depois que eu iniciei a aula, a primeira coisa que eu avisei ao pessoal aqui é que eu estou gravando essas aulas agora, justamente para isso também, tá? Para aqueles que entram depois também, para aqueles que perderam o início da aula e porque tem alguns alunos que arranjaram atividades durante essa quarentena
e não vão poder acompanhar as atividades síncronas daí. Teve aluno que arranjou atividade como estágio, por exemplo, estágio em tempo integral, então não vai poder acompanhar as atividades síncronas durante esse período agora de ADNP. Então eles pediram aos professores que estão passando essas aulas agora, ou atividade síncrona, que se puder gravar elas, para eles poderem assistir depois como atividade assíncrona, porque eles estão cursando, por exemplo, estágio, ou estão fazendo alguma outra, ou tem algum outro compromisso durante essas atividades síncronas. Daí para poder gravar, para eles poderem assistir como atividade assíncrona depois daí, para não poder perder o conteúdo e nem a matrícula também. Ah, tem outro detalhe também. E tem alunos também que perguntaram se eles poderiam pegar e participar das aulas também ADNP agora, né? Poderiam participar das aulas ADNP que foram ofertadas agora, né? Aí para os alunos que vão se formar até o segundo semestre do ano que vem, ou seja, até o segundo semestre de 2021. Seria até o segundo semestre que vão colar grau até o segundo semestre do ano que vem. Ou seja, o cara que vai finalizar tudo, vai fechar todas as disciplinas, vai fechar o TCC, estágio, até o final do ano que vem. Então ele pode participar das ADNPs também. Se ele não estava matriculado na ADNP, nada assim, ele pode pegar e participar da ADNP se ele cumprir esse requisito, né? For fechar tudo até o final do ano que vem, certo? Tá ok, então, para aqueles que entraram agora também, então estão avisados aí. Aí os que entrarem depois eu vou avisar também até às 11h10, né? Os que entrarem até às 11h10 eu vou avisar também. Fora isso, por exemplo, hoje aqui está chovendo, né? Então eu gravo e eu procuro gravar até a hora que permanecerem os alunos aqui na sala, né? Na sala online aqui, e permanecerem com dúvidas, né? Online. Aí se sair todo mundo eu pauso a gravação, é claro, né? Senão vai ficar gravando aqui sem ter ninguém, né? Somente eu. E aí a hora que entra alguém aqui tiver dúvida eu retorno a gravação novamente, né? Aí permanece a gravação e assim que for possível eu vou disponibilizando lá no Moodle, nas plataformas, né, responsáveis aí. Nas plataformas quer dizer que a gente adota como padrão aí. E a gente está adotando o Moodle, então vou disponibilizando no Moodle lá e na minha página pessoal também, tá? Aí eu vou colocando lá certinho referente às atividades síncronas aí. Como hoje está chovendo, talvez ocorram problemas técnicos aí, como já ocorreram. Por exemplo, cair a minha conexão, tá? Porque aqui às vezes cai conexão da internet, tá? Por exemplo, tá chovendo, pode cair em algum lugar fora daqui a conexão. Aí cai, mas geralmente a conexão aqui da internet que eu utilizo, da operadora, ela pega e retorna logo, ou dificilmente ela cai. Que eu acho que aqui é por fibra ótica, né? Mas aí o roteador que eu utilizo aqui, ele está ligado ao no-break aqui que eu utilizo, mas meu no-break ele não é de uma capacidade muito boa, porque ele está ligado o roteador sem fio, o access point sem fio, só que o access point está ligado o notebook, mas a capacidade do no-break ele não é muito boa não, não tem uma capacidade muito alta. Então, se cair energia em algum ponto ou longe daqui, provavelmente vai cair o access point e pronto.
Aí caindo ele, cai a minha conexão aqui, né? Mas se a energia cair e restaurar logo, daí provavelmente o access point aqui ele já retorna, né? Mas daí a conexão cai e deve retornar logo em seguida. Daí eu vou pedir a compreensão de vocês para aguardar um pouco para a conexão retornar novamente, né? Mas se a queda de energia for mais prolongada, aí infelizmente ficaremos sem atividade síncrona daí, né? Aí vocês vão ter que verificar o aviso depois daí para ver isso daí, né? Aí também foi. Também tem outros problemas também, né? Eu fui entrar aqui e não estava conseguindo me logar no meu usuário aqui do Google, né? Do Google Suite, quer dizer, que nós, os professores, a gente tem um outro usuário do Google para o TFPR, para o nosso login da UTFPR, né? Quer dizer, eu tenho o usuário do Google pessoal, do, do Google, do e-mail, né? Do Google. E nós, professores da UTFPR, temos o usuário também da UTFPR do Google Suite, né? Só que eu não estava conseguindo efetuar o login por esse usuário do Google Suite. Aí eu demorei um pouquinho para entrar na sala aqui, para obter o link da sala aqui, né? Então os alunos já estavam perguntando por e-mail ali, né? Mas daí eu consegui em cima da hora ali, às 9h10, daí pegar o link e colocar lá, postar lá no Moodle, nos avisos. Então aguardar um pouco também devido a esses probleminhas técnicos aí, né? Aí eu peço a compreensão de vocês também devido a esses problemas aí, né? Mais alguma dúvida de vocês? Fora isso, a chamada ela é gravada aqui também pela presença de vocês aqui na sala. Tá ok? Aí fica gravada aqui também. Fora isso, muito obrigado. Aí, bom dia para vocês e boa tarde. Valeu, professor. Boa tarde. Quero dizer bom dia, bom final de semana, né? Não boa tarde. Valeu, professor. Até mais. Bom final de semana. Falou para vocês também.